Com grande alegria e com toda a igreja, nós celebramos no dia de hoje a memória de um grande homem de Deus, São Maximiliano Maria Kolbe. São esses homens que nós olhamos para as suas vidas e vemos como se consumiram como velas, se tornaram cópia fiel de nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem profundamente apaixonado pela igreja e por Cristo, e mais ainda pela Santa Mãe de Deus, recebendo o título de Cavaleiro da Imaculada. É ou não é um titulozão? O Cavaleiro da Imaculada. No final eu falo um pouquinho, mas eu gostaria de comentar a primeira leitura e uni-la ao Evangelho, e também fazer esse paralelo com a Eucaristia. A Sagrada Escritura, ela traz muitas imagens a respeito do povo de Israel. E um dos símbolos que nós encontramos na Escritura é a relação de Deus com o povo de Israel como uma relação matrimonial. Então, Oséias é um desses exemplos, e o livro do profeta Ezequiel, como nós escutamos no dia de hoje. É toda uma narrativa do profundo amor de Deus, do cuidado, da proteção, do carinho, da proximidade que Deus foi tendo com o povo de Israel ao longo da sua história. Só que Israel não reconhece isso. Israel, por mais que tenha feito uma aliança com o Senhor, por parte de Deus, ele conserva a sua fidelidade para conosco. Mas isso não significa que a nossa fidelidade para com ele é no mesmo nível. E a leitura nos diz que Deus, no seu amor misericordioso, fiel, gratuito, mesmo assim, Israel lhe foi infiel. E aqui vem a grande reclamação, entre aspas, da parte de Deus. Trocaste-me, o teu esposo fiel, trocaste-me por outros esposos, que no caso são os falsos deuses, que no caso é a prática da idolatria, que no caso é a prostituição com as outras nações. E o final do texto nos fala novamente de que esta esposa infiel continua sendo amada por Deus. E Ele está preparando para ela um caminho de volta e de conversão. É ou não é o resumo da nossa vida? Ao longo da nossa vida, nós temos para com o Senhor esse laço de amor contraído com Ele, mas isso não significa que ao longo da vida lhe somos fiéis. Por isso, meus irmãos, o Evangelho
entra dentro desta temática. Só que o Evangelho lança luzes para este matrimônio em duas vocações distintas: a vocação matrimonial e a vocação sacerdotal. Se vocês escutaram aqui com atenção, os fariseus se aproximam de Jesus e perguntam: é permitido ao homem se separar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus, com aquela célebre frase que nós já conhecemos: nunca lestes que o Criador os fez desde o início, homem e mulher? E ele retoma aquilo que está no livro do Gênesis: por isso o homem deixará a sua mulher e os dois serão uma só carne. Ontem à noite eu estava assistindo um vídeo que um padre havia mandado num grupo. E existem alguns discursos que vocês precisam ter respostas a eles. E o sujeito se dizia católico, e ele dizia, para suavizar, para amenizar: os textos do Antigo Testamento quanto os textos do Novo Testamento nada falam a respeito do homossexualismo. Inclusive, dizia ele, nem Jesus falou alguma coisa contra ou a favor a respeito do homossexualismo. São duas afirmações aqui dele, né? O Antigo e o Novo nada falam, é uma mentira, porque ele reinterpreta os textos. Mas também é uma mentira dizer que Jesus nunca falou nada sobre a homossexualidade. É verdade, propriamente não. Porém, esse texto é um texto a favor do quê? Da relação homem e mulher. E os dois serão uma só carne. Se homem e mulher e só eles serão uma só carne, logo todas as outras relações não podem ser consideradas e colocadas no mesmo plano e nem poderão ser uma só carne. Então Jesus falou ou não falou sobre o homossexualismo? Sim. Todo o nosso respeito, todo o nosso modo de agir com caridade, toda a nossa caridade para com essas pessoas, para com esses irmãos. Mas nós também estamos aqui nos apoiando na palavra de nosso Senhor. E nos diz o texto: os dois não serão a só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem... Ou seja, eu fico impressionado com alguns discursos que eu já ouvia desde a infância, que aquilo ali sempre me teve cheiro de heresia. De pessoas que dizem assim: se não der certo, separa. Se não der certo, cada um vai para o seu lugar. Bom, mas se nós nos casamos é para fazer dar certo. Tem um livro que eu gosto bastante do título dele, que diz assim: quando pecadores dizem sim. Dizem sim onde? No altar. Nós nos casamos para dar certo. É claro, infelizmente existem casos onde já se tentou, onde já não existem mais soluções.
Então, esses casamentos nem deveriam ter existido. Mas o vínculo sacramental jamais poderá ser dissolvido, a não ser pela morte. É por isso que a igreja defende tanto com unhas e dentes o matrimônio. Não só o matrimônio, como também a segunda vocação que eu dizia para vocês, que é a vocação sacerdotal. E os apóstolos, eles sabendo dessa radicalidade, eles dizem uma frase espantados. Eles dizem: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar. É aqui que entra a vocação sacerdotal, que também é uma vocação matrimonial, de entregar-se por inteiro a um outro, no caso a Cristo e a igreja, a vocação sacerdotal. E tem muita gente que não entende, graças a Deus. Não precisa entender mesmo não, as nossas escolhas, as nossas decisões, porque quando elas são movidas pela fé, pelo sobrenatural, causa espanto mesmo. Eu me lembro quando eu começava a minha caminhada, que dizia que eu ia ser padre, né? Com 20 anos. Aí o pessoal, nossa, um rapaz tão novo, tão bonito. E olha que não era lá essas coisas. Um rapaz tão novo, tão bonito. Meu Deus, vai ser padre. Como se fosse a pior coisa do mundo. Nossa, mas vocês já casaram assim, já mandaram brasa com um ano, já tem um filho, misericórdia. Por isso que Jesus vai dizer aqui no Evangelho: quem puder entender, entenda. Tem certas coisas que nem na vida dos santos a gente entende porque eles fazem aquilo, a não ser motivados pelo amor de Deus. E este foi o caso de São Maximiliano Maria Kolbe. Ele foi condenado, deportado para Auschwitz. Já ouviram essa palavra? Não? Auschwitz foi um dos piores campos de concentração nazista, onde existia todo tipo de desgraça que acontecia com as pessoas. E um dos prisioneiros havia fugido. E lá era assim: quem não revelasse como os outros haviam fugido, ou quem havia fugido, 10 morriam. Selecionaram 10. Um desses homens implorou para não morrer. Olha como Deus une as leituras no dia de hoje, né? Era um homem casado, com filhos, e como ele fazia muito alarde, um homem se ofereceu por ele e disse: eu vou no lugar dele. Quem? São Maximiliano, um padre. Aqui a gente vê aquilo que eu sempre digo: um padre tem que se oferecer como vítima, como sacrifício, como Cristo se ofereceu, doando, entregando a sua vida. E ele é selecionado, é trocado, o prisioneiro, e ele vai para um bunker. Já ouviram falar? Um bunker é um lugar fechado, onde não entra luz, pouquíssima, uma fresta, onde você não pode sair, onde você está rodeado de pessoas e, em especial, todas as suas necessidades fisiológicas são feitas ali. Necessidades fisiológicas vocês já entenderam, né? Eu não preciso ser tão explícito.
Então imagine um lugar, durante 10 dias, você passar dentro dele. O que é que brota no coração dessas pessoas que estão lá? Medo, desespero, angústia. E é na hora da morte que a gente conhece um homem, né? E São Maximiliano Maria Kolbe ia absolvendo, consolando aqueles que estavam lá. E um a um dos 10 foram morrendo. Como eles viam que Maximiliano não morria, eles deram uma injeção letal que o levou à morte. E aquele grande homem, com um profundo amor a Nossa Senhora, morreu precisamente no dia de hoje, 14 de agosto, um dia antes da festa da Assunção de Nossa Senhora. O que dizer de tudo isso? É que o nosso amor como sacerdotes ou como leigos casados tem que ser um a Cristo na Eucaristia. O nosso amor tem que ser um. Tanto um padre quanto um casal tem que amar a Cristo com todas as forças. Cristo precisa ser o centro da vida do padre, da vida do casal. Cristo precisa ser o centro. E é com Ele que nós nos tornamos uma só carne. Os esposos se tornam uma só carne no matrimônio. Mas existe também uma outra maneira deles serem uma só carne, quando comungam a carne de Cristo. É por isso que nós rezamos aquela oração depois da comunhão aqui. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Por quê? Porque ali nós nos tornamos um com Cristo. O Senhor nos ajude, nos sustente, nos fortaleça no nosso amor a Cristo, à Igreja e à Virgem Maria.